tarde, boa noite, companheiros e companheiras aqui do Conversas Pretas. Esse será o primeiro vídeo de conteúdo de 2025. 2025 iniciou já no início do mês de janeiro, a partir do dia 20, com um fato internacional de extrema gravidade, que foi a posse do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Realmente não havia nenhuma novidade em relação ao que ele iria fazer. Evidentemente que não vou entrar aqui no mérito do processo eleitoral, porque, enfim, o tempo é exíguo e isso mereceria até outros vídeos com outros conteúdos, a análise do que foi o processo eleitoral nos Estados Unidos. O que eu vou deixar destacado neste vídeo é a questão da relação do Trump com os brasileiros, certo? Esses decretos presidenciais foram muitos, em torno de 26, todos eles extremamente agressivos e uma imposição de um império que se vê pressionado por uma outra realidade mundial, numa realidade multilateral, onde a prática política e econômica dos Estados Unidos sempre foi o bilateralismo. Mas isso aí é uma outra questão, é a questão da própria economia, de como o império se impõe diante do mundo. Evidentemente que Trump é um político, é um presidente que não tem nenhum apreço e nenhum afeto em relação ao que se diz humanidade e muito menos ao que se diz democracia. Não esqueçamos do atentado ao Capitólio, que neste ato, um desses atos, ele acabou livrando aquelas pessoas que cometeram aquela invasão do Capitólio, inclusive gerando morte. Ele fez isso, né? Agora, a questão fundamental é a política imigratória nos Estados Unidos a partir do decreto de Trump. Olha, para a gente compreender isto, é preciso que a gente compreenda o que é a sociedade americana e como ela foi construída. Um grande pensador norte-americano, Michael Walzer, ele já dizia que o seguinte: existe uma identidade hifienizada. O que significa isso? Todas as vezes que a gente trata do cidadão americano, a gente sempre trata de forma hifienizada. O quê? Afro, americano, afro, italiano, afro-hispânico, afro-asiático e assim por diante. Por quê? Porque é uma sociedade multiétnica e multicultural. Se não fora as imigrações, os Estados Unidos não seria o que ele é hoje, né? Vê o quanto a comunidade italiana contribuiu na construção de uma série de coisas, da culinária, do cinema, do neorrealismo do cinema italiano também influenciou a cinematografia norte-americana, né? A presença dos asiáticos também, com tecnologia, enfim, nenhuma dessas comunidades de imigrantes deixou de contribuir. Portanto, esse supremacismo racial, né, que o Trump tanto defende, né, ele representa uma minoria da sociedade americana. A sociedade americana ela não seria absolutamente nada se fosse essa minoria, né, que eles defendem, que representam a superioridade racial. Né? Não seria absolutamente nada. A contribuição, evidentemente, diferente dos afro-americanos, dos demais, é que foi um processo afrodiaspórico, um processo de escravidão, mas que rendeu jazz, blues, reggae, influências de reggae também,
enfim, de toda a musicalidade norte-americana, o grande peso é o peso da arte e da música afro-americana. No teatro a mesma coisa, no cinema, enfim, a presença dos afro-americanos nos Estados Unidos é fundamental para a sua cultura. Não há como fazer como ele quer um retrocesso à luta dos direitos civis. Ou será que ele imagina que nós voltaremos à segregação? Ou será que nós voltaremos aos banheiros de brancos e negros, né? Bebedouros de brancos e negros? É disso que está. Ele tem um discurso extremamente racista no âmbito interno, né? Daqueles mesmos que são os afro-americanos, que não tem dúvida que são cidadãos americanos, né? Em relação aos demais, é preciso que isto tenha alguma forma de paralisar essa sanha, né, xenofóbica de Trump. Por quê? Vamos lá à situação dos brasileiros. Nós temos uma quantidade imensa de brasileiros que foram para lá, né, adquiriram a cidadania norte-americana, o green card e etc. Estão lá estabelecidos. Evidentemente que os que estão de forma ilegal, ou porque ingressaram ilegalmente no país, ou porque ultrapassaram o tempo permitido no passaporte, ou como estudante, ou como turista, ou como um trabalhador, né? Seja lá qual for o motivo, ultrapassou. Isso está lá como um ato de ilegalidade, que gera o quê? Gera a deportação, o envio desses brasileiros para o Brasil. A expulsão é outro instituto jurídico, que não tem nada a ver com a deportação. A expulsão é daquele que praticou o crime lá, vai ser expulso. Agora, o que este ato do Trump traz de tão dramático para esses brasileiros que vieram para cá? Evidentemente que isso sempre ocorreu em todos os governos, porque isso é a política migratória de cada país, né? Quem cometeu o crime, quem ultrapassou o tempo de visto do passaporte, evidentemente é repatriado, é deportado. Então não tem novidade nenhuma. A questão é a seguinte: ele deixou muito claro em campanha que ele faria uma deportação e expulsão em massa. Tá. Esses primeiros que chegaram ainda representam a expulsão e a deportação do governo Biden. Do governo dele ainda está em processo, que ele mesmo diz que está insatisfeito e quer que por dia sejam expulsos e extraditados 1.600 pessoas, com todos os critérios mais desumanos possíveis e imagináveis, né? Colocando policiais da imigração para entrar em escolas, em igrejas e prenderem essas pessoas. Então, o critério é um critério devastador, né? As cidades estão praticamente esvaziadas, ninguém vai ao supermercado, não vai à escola, não sai de casa, tudo temendo ser preso. O que isso tem de grave? Trouxe esses brasileiros num avião de carga, nas piores condições possíveis e imagináveis, inclusive sob investigação da Polícia Federal, que está tomando depoimento dessas pessoas, que tem até denúncias de espancamento, não beberam água, ar-condicionado não existia dentro do avião, uma viagem longa, com terror de dizer que a turbina não estava funcionando, enfim, tudo isso. O governo brasileiro teve que tomar uma providência de que este avião, né, pousasse em Manaus, e dali a aviação brasileira levaria até Belo Horizonte. Esta foi a maneira como foi resolvida para não ter o ingresso de um avião militar
dentro do interior do país. Enfim, as pessoas foram acorrentadas, algemadas. Isto realmente extrapola qualquer situação. Agora, o que acontece de mais grave é que os ditos patriotas brasileiros, a extrema-direita brasileira, que vive a vira-latice de ficar sempre apoiando tudo que este governo do Trump prometeu fazer e está fazendo, até o inelegível, né, defendeu que esses métodos, com os brasileiros, estavam corretos. Que patriotismo é esse? Não existe. Então há uma aliança, né, assim, submissa, uma aliança vergonhosa da extrema-direita brasileira, né, com esses métodos e esses atos do governo Trump. Outra situação que é de extrema gravidade é que parte desses atos, e muitos deles, são incondicionais. Um deles é ter mudado o critério de quem é cidadão norte-americano. O critério de cidadania norte-americana, ele é ius soli. O que significa isso? Americano é aquele que nasce em solo americano. O que ele muda? Ele muda da seguinte maneira: para o critério de outros países, como a Alemanha, como a Suíça, outros. O do Brasil também é ius soli, nasceu no Brasil, é brasileiro. Mas em outros países não. A nacionalidade se dá pela descendência. E o que ele está querendo fazer? O que ele está querendo fazer é dizer que só é americano aquele de pais americanos. Ou seja, filhos de pessoas que estavam, por exemplo, em situação de ilegalidade, sujeitos à deportação, essas crianças que nasceram lá estariam violando o quê? A 14ª emenda da Constituição norte-americana, porque eles deixariam de ser americanos porque os pais deles não eram americanos porque estavam em situação irregular. Mas que diabo é esse de hermenêutica constitucional que leva esse homem a praticar isso? Não é uma questão de hermenêutica constitucional, não é uma questão de interpretação constitucional. Isso é uma questão da barbárie que está sendo implantada naquele país, entendeu? E que, enfim, infelizmente, está apoiado por alguns desses que hoje alimentam a extrema-direita no mundo. Por exemplo, quem mais incentivou e apoiou financeiramente a eleição de Trump foi o Musk. Agora, só para vocês terem ideia, o Musk ele tem 421,2 bilhões de dólares, é a fortuna dele, o que representa 2 trilhões e 61 reais. Né? Na verdade, ele hoje está com 449 bilhões de dólares. Ele está lutando para ser o primeiro trilionário do planeta. Né? Então, é o mesmo que fez o Heil, né? A ovação nazista, gravíssima, de uma gravidade absurda. Por isso que o Ku Klux Klan, toda a extrema-direita norte-americana, está se sentindo inteiramente à vontade, porque ele liberou isso. Né? Ele liberou o racismo violento, né, da extrema-direita norte-americana. O Mark Zuckerberg, que é o do Facebook, né, o da Meta, também está associado a isso. Também está associado a isso. O Jeff Bezos, da Amazon, também da mesma forma. Todos eles bilionários. O que está acontecendo com a chamada democracia norte-americana? Ela está sendo dirigida não mais pela sociedade americana, não mais pela dinâmica social. Ela está sendo comandada e dirigida por bilionários. Então é isso. Os atos e toda a política norte-americana está sendo conduzida pelos interesses desses bilionários. Então, está aí todo o debate, toda a questão das plataformas, qual o papel que elas desempenham, a disseminação do ódio através das redes sociais, tudo isso nós já conhecemos. Mas o que é inaceitável e o que é inadmissível é tratar
qualquer cidadão brasileiro, seja eles, mas eles lá, de uma certa forma, votaram no Bolsonaro, enfim, não, a questão agora não é mais essa. A questão não é mais essa, é uma outra discussão. Né? Não é uma questão de retaliação, eles são cidadãos brasileiros e ponto. Está aqui. O cidadão brasileiro representa tudo isso que está aqui. Toda essa nossa cultura, na literatura, na música, em tudo. Nós temos um manancial de cultura e de patrimônio, né, intelectual importantíssimo, que em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, né, se não for a xenofobia, né, terá de extremo significado, extrema importância o ingresso dessas pessoas, porque o brasileiro, ele é, como todo e qualquer povo, tem, e como todo qualquer ser humano, em toda qualquer sociedade, tem muito a contribuir. Não existe sociedade isolada, né? Sociedade que quer ser baseada na hegemonia racial, na hegemonia econômica, nada disso. O principal é o ser humano, o principal são as relações humanas. Ninguém merece ser tratado como um gado num navio de carga, como se fosse, né, uma espécie de contemporização dos navios negreiros. Seria a aeronave negreira. Por quê? Porque se você for olhar quais são os brasileiros que estão voltando, majoritariamente são pessoas que, para os padrões norte-americanos, não são brancos. Ou são considerados latinos ou são considerados negros. Então, portanto, há um peso, sim, racista nesses procedimentos e é preciso que se entenda. Majoritariamente, essas pessoas que estão vindo para cá não são expulsos, pode ter um ou outro. A grande maioria é o que está ilegal, é o deportado. Então esse discurso da extrema-direita brasileira de quem está vindo para cá é porque são criminosos, ou seja, são coautores deste crime contra a humanidade que está sendo praticado por esse governo Trump. Com certeza, as reações internas serão suficientes para poder dar uma quebra, uma amenizada nesta coisa tão perversa, né? Tão perversa. Então, nós todos devemos estar sempre atentos, debatendo, discutindo, né? E sempre levando em consideração, muito cuidado com a fake news, muito cuidado com as explanações e com as explicações, né, dessa extrema-direita brasileira, que está associada à extrema-direita norte-americana e de outras, como a da Hungria, enfim, como a de uma série de outros países. Então é preciso que a gente tenha cuidado com esse discurso patriótico. Esse discurso patriótico não tem nada de patriótico. Muito pelo contrário, é um discurso colaboracionista com o Império, com todas as barbáries do Império, se sujeitando, se submetendo num país de dimensões continentais, um país que pertence, que tem um peso enorme em relação aos BRICS. Enfim, é isso. É preciso nós mantermos a nossa dignidade. Não importa se o outro é um poderio econômico e militar. Nós estamos dentro de um contexto internacional e como um país com soberania e autonomia, é preciso, né, ser respeitadas as regras internacionais e, sobretudo, o direito internacional dos direitos humanos. Entendo que este é um tema que pode, no decorrer desse processo extremamente grave que o mundo está passando, com essas posições extremamente agressivas e sugestivas, até de natureza bélica, né, ainda possa gerar outros vídeos com outros conteúdos, mas sempre girando em torno disso. O mundo está atento ao que está acontecendo. Ele não está absoluto nisto. Absolutamente. A Europa está reagindo porque a experiência dela com o nazismo é muito grande e é muito séria. 6 milhões de judeus morreram, 60 milhões de pessoas foram mortas
E, enfim, o nazismo, ele é algo a ser combatido, não é algo para ser tolerado, e é algo para que todos nós, sem exceção, tenhamos atenção para lutar contra isso e não admitir que nós sejamos sujeitos a esse tipo de governança e a esse tipo de ameaça à democracia, porque os atos dele, inclusive, são ameaçadores à própria democracia norte-americana. Muito obrigado.